Queridos irmãos do lar Dom Inácio de Loyola, inicia-se agora uma viagem há mais de 2000 anos atrás, com a pregação do Evangelho de Jesus, na voz do presidente do lar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Lar do Inácio, nessa noite muito abafada e muito quente, né? E que nós vamos, a mensagem de hoje, como vocês viram, né? É uma mensagem profunda, é uma mensagem que nos fala de libertação. E apertem os cintos, que essa mensagem ela é extremamente forte. É para aqueles que gostam de tomar um engove espiritual, essa é a hora. Mas antes de nós começarmos, eu quero fazer aqui, lembrar a vocês, que no dia 31 desse mês, estaremos celebrando a festa de Santo Inácio de Loyola, o patrono aqui do Lar do Inácio, e teremos uma festa lindíssima para que nós possamos comemorarmos juntos com a espiritualidade o dia do mentor espiritual dessa casa, que esse ano cai justamente no aniversário dele. Então, dia 31, quinta-feira, nós teremos uma linda festa com a procissão das velas, com as orações, uma festa linda, repleta de uma grande vibração espiritual. E, para nós começarmos com o pé direito, vamos cumprimentar aquele irmão que está ao nosso lado e fala: seja bem-vindo ao Lar do Inácio. Meus irmãos, até para lembrar, algumas pessoas têm me perguntado, dia 4 de agosto, nós vamos iniciar um grupo de estudos, um curso de estudos sobre vamos dizer assim, uma lapidação espiritual. É um grupo de estudos que nós vamos fazer com parte da equipe do Lar do Inácio, que não só será teoria, mas nós teremos a prática, os exercícios espirituais para desenvolver ou lapidar ou despertar esses dons que nós temos para a prática do bem e da ajuda ao próximo. Então, será um curso diferente de qualquer outro que vocês tenham participado. Não é um curso sobre a mediunidade, mas é um curso para desenvolver a mediunidade, porque aí vem a diferença, que tem exercícios e tem um pouco da teoria, e é um curso que ele é feito só de anos em anos aqui pela equipe do Lar do Inácio. No momento da inscrição, vocês vão receber um livro e vão receber também uma camisa de identificação para que nesses exercícios vocês vão compartilhar, vão acompanhar a equipe do Lar do Inácio. Tá? Então, vamos nos preparar para essa mensagem de hoje. E começando bem, eu quero que vocês sacudam o teu irmãozinho do lado e falem: agora segura que nós vamos decolar. Vamos lá então. Amados, a nossa história vai se iniciar com uma outra mensagem que eu preguei aqui recentemente. Quando Jesus entrara no barco com seus discípulos,
estava cansado, deitou no travesseiro, dormiu, e ele disse para os discípulos: olha, vamos para outra margem. Os discípulos estavam meio receosos, porém obedeceram. E ao longo da travessia, eles enfrentaram uma grande tempestade. E eles ficaram receosos porque quando Jesus disse: passemos para outra margem, ele estava dizendo que iria para as terras dos Gadarenos. E os Gadarenos detestavam os judeus e os judeus detestavam os Gadarenos. Era uma região da Decápolis, das 10 cidades, que adoravam a deus pagãos, como Júpiter, outros até adoravam o próprio rei de Roma. E tinham como característica, eles criavam porcos. E os judeus, nós sabemos que eles não tocam em porcos, eles não comem carne de porco, eles não criam porcos, que consideram esses animais impuros. E naquela região, que é conhecida como as Colinas de Golã, era uma região que, se nós olharmos no mapa da caminhada de Jesus, nosso mestre amado só passou lá uma vez. Em toda a história de nosso mestre Jesus, só passou ali uma vez. E é essa vez que nós vamos estudar agora. Assim, amados, quando eles atravessaram, eles vinham cansados de enfrentar uma tempestade e aportaram com seus barcos bem ali na areia, na praia. E aí entramos na mensagem de hoje. Aí você fala para o teu irmão: é agora, se prepara. Aí, quando eles entraram com o barquinho lá, o texto bíblico e os evangelistas nos falam, isso é muito interessante, porque é mais de um que nos conta a história, e quando eles nos falam isso, eles presenciaram, que estavam no barco com Jesus, eles presenciaram essa situação que nós vamos ver, e eles descrevem assim: quando o barco parou, Jesus desceu do barco, saiu daquela região um homem que era dominado por demônios. O texto bíblico nos revela de que aquele homem vivia nos sepulcros, ou seja, nos cemitérios, e sabemos que os cemitérios na época de Jesus, eles eram fora das muralhas da cidade, fora do terreno da cidade, que era um lugar impuro. Ora, aquele homem, ele morava no cemitério. E o que é o cemitério? É um lugar de morte, é um lugar que não tem vida. Assim, meus irmãos, nós vemos hoje quantas pessoas estão vivendo, mas sem vida. Quantas pessoas hoje estão sem a vida, sem a esperança, porque estão em depressão, estão em angústias, estão em sofrimento. Era um lugar de morte. E quantas coisas hoje, para muitas pessoas que vieram aqui ao lar, estão vivendo uma situação de morte. Um sepulcro. A morte no casamento. A morte no relacionamento, que não existe mais amor. A morte financeira. A morte da esperança. A morte da vida de alegria. Aquele homem morava no cemitério. Ele havia largado a esposa, os filhos, o trabalho. E quando isso acontece, a família entra em desgraça.
E muitas pessoas hoje estão mortas espiritualmente, porque às vezes o chefe da família se entrega ao vício da bebida, o filho ao vício das drogas, ao vício do jogo. Hoje então é muito comum joguinhos pela internet que gasta todo o dinheiro da família, do chefe, dos filhos. Quantas pessoas estão mortas espiritualmente, entregues aos vícios? E o texto vai além, nos diz que ele, aquele homem, ele havia sido acorrentado, amarrado, preso, porque ele se tornou agressivo. E quantas vezes nós sentimos que a nossa vida está amarrada, está presa, nada vai para frente, está tudo bloqueado, não conseguimos fechar os negócios, não conseguimos vender, parece que nossos planos não dão certo, parece que nosso relacionamento não vai para frente. Quantas vezes na nossa vida as coisas estão amarradas, não estão dando certo, não consigo andar, não consigo progredir? Pergunta ao teu irmão, está amarrado, meu irmão? O bicho pega. Calma que a gente está só começando. Porque às vezes as coisas estão amarradas espiritualmente, falando. Então ele vivia no cemitério, que estava acorrentado, porque ele ficava acorrentado, porque ele agredia a todos na rua, ele agredia a mulher, os filhos, chutava o cachorro. Então, meus irmãos, era um homem que se tornou, por algum motivo, violento. Mas o texto ainda revela que ele andava nu. E isso para o judeu era o fim do mundo. Mas ele era um gadareno. Mas ele andava nu, porque ele já havia se perdido em tudo. E ele envergonhava a família, envergonhava os filhos, envergonhava a mulher, que todos o conheciam naquela região. E a força dele foi tão grande que ele arrebentou as correntes. Talvez essa noite seja a noite que nós vamos arrebentar as correntes do maligno. Talvez essa noite seja a noite da nossa libertação. E quem acredita nisso, deseja isso, fala bem alto: eu quero isso. Pega para você a bênção. Quem está amarrado, levanta a mão. Brincadeira, não faz isso não. Foi só piadinha. Olha, meus irmãos, esse é o retrato da vida desse endemoniado. Mas bastou Jesus colocar o pé naquela terra. Vejam, Jesus saiu de onde ele estava. Olha que importante. Jesus saiu de onde ele estava, enfrentou uma tempestade para ir salvar aquela alma. Porque para o nosso Deus não existe causa perdida. Para o nosso Deus não existe causa perdida. Prestem bem atenção nisso. Fala para o teu irmão aí do lado: para Jesus não tem causa perdida. Ele saiu, enfrentou a tempestade para resgatar uma alma, para salvar uma alma, para curar uma alma. Às vezes as coisas que parecem impossíveis para nós, ele está lá em cima, ele está olhando, ele vai enfrentar a tempestade, ele vai até você. Esse homem era uma causa perdida para ele, para a família, para os filhos, para a sociedade, mas não para Jesus.
Às vezes parece que nós temos um problema que não tem solução, uma cura que não vem, um processo que não vai adiante, um emprego perdido, a sogra que não sai da tua casa. É brincadeira, né? Mas para nosso Deus tem solução. Aí o nosso mestre, ao pisar ali, olha como a Bíblia nos dá um retrato da situação. Presta bem atenção. Quando Jesus pisou, aquele gadareno, aquele homem, foi em direção a Jesus. E o texto bíblico nos fala, os evangelistas nos falam que ele foi em direção a Jesus. Vejam, ele nunca tinha visto Jesus, não tinha retrato de Jesus, não tinha calendário com folhinha de Jesus, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada. E ele foi justamente em direção a Jesus e vai dizer o quê? Filho do Altíssimo, o que tenho eu contigo? Porque não era ele, eram os demônios que estavam com ele, que viam quem era Jesus, a espiritualidade de Jesus, a energia de Jesus. Ele não estava vendo com os olhos físicos, mas com os olhos da alma. E ele foi até Jesus. Porque se você deseja um milagre, se você deseja uma cura, se você deseja uma transformação, você tem que ir até Jesus. Não há outro caminho. Ou você crê ou não crê. Não existe meio termo. Quem aqui crê em Jesus? Fala bem alto, eu creio. Eu creio. Agora quem não crê, fala bem alto, eu não creio. Então, joinha também, viu? Olha, meus irmãos, ele foi até Jesus. Então esse texto nos ensina, para alcançar a libertação, nós temos que ir até Jesus, como vocês fizeram aqui. Vocês vieram à casa de Deus, vocês vieram até Jesus para se libertar das amarras do maligno. Aí Jesus vai perguntar para ele, qual o seu nome? E ele vai dizer, Legião. Ora, quando ele nos diz que o nome dele é Legião, ele estava fazendo referência à Legião Romana, que é composta de desde 3.000 até 6.000 soldados. E é o exército mais bem preparado, mais temido. Eram os melhores gladiadores, eram os melhores lançadores, eram os melhores lutadores. Era a tropa de elite. O exército mais temido do mundo. Então aquele homem, o texto bíblico nos fala que ele estava sendo possuído por uma legião de espíritos impuros. Olha como isso é grave. Não era 1, 2 ou 3, era uma legião, uma quantidade grande de espíritos impuros que o levaram àquela situação que o afastou da família, da mulher, do trabalho. E ele foi de tal forma dominado, de tal forma envolvido, que ele agora nem tinha casa para morar, ele morava no cemitério, não tinha roupa, andava nu, se tornou agressivo, que a cidade o prendeu em amarras, em correntes. Porque quando nós abrimos, porque não entrou uma legião dentro dele de repente, não. Aquilo foi crescendo dentro dele. Ele foi se deixando ser dominado pelo espírito impuro, de tal forma que ele depois ficou totalmente envolvido, dominado, possuído por essa legião de espíritos malignos. Por isso Jesus nos diz, vigiai e orai. Não é vigiar a vida dos outros, não. É vigiar a sua vida.
o seu pensamento, as suas atitudes. E olha que coisa interessante. Olha como é que a Bíblia nos dá um retrato dessa possessão, vamos dizer assim, de como ele foi obsediado. Olha como é que a Bíblia nos dá o retrato. Quando a pessoa está obsediada, ela começa a agredir as pessoas que ama, a falar ríspido, a criar conflitos. Quando a pessoa está obsediada, ela tem mudanças, alternâncias de humor. E se você não tomar conta, se você não orar, não expulsar esses espíritos, o que acontece? Eles vão te dominando cada vez mais. E eles vão entrando porque eles veem em vocês, ou em nós, ou em mim, em vocês, brechas. E essas brechas é que são perigosas. Então ele se tornava agressivo. E mais do que agressivo, ele, pelo jeito que ele estava, nem a família conseguia viver com ele. E ele abandonou a casa. E quando se abandona a casa, o chefe de família, ainda mais naquele tempo, a mulher não trabalhava, a família entrava em ruínas. Então uma pessoa que às vezes está obsediada, fica viciado em jogos, fica viciado em bebidas. Se é um jovem, às vezes fica viciado no crack, na maconha. Olha outros sintomas aí, ó, quando a pessoa está obsediada. E ele vai sendo dominado. Aí ele ficou agressivo. Aí ele largou a casa, largou a mulher, largou o filho. Foi para a rua. Porque às vezes aquela pessoa que está obsediado entra num estado tal que não quer ter contato com ninguém, quer se afastar de todo mundo, quer ficar isolado no quarto, quer ficar preso dentro do quarto, não quer falar com ninguém. E quando a pessoa fala alguma coisa com ela, fica logo mal-humorado, se melindra. Alguém conhece alguém assim? E quando a pessoa está obsediada, olha como é que o quadro nos fala. Além disso, ele ainda nos dá outro sintoma. Ficou agressivo, abandonou a família, mas ele foi morar nos sepulcros, no lugar de morte, no lugar de tristeza, no lugar de dor, no lugar de sofrimento, porque os espíritos impuros também vão agredir aquela pessoa que está obsediada, porque ela quer te destruir, quer te levar à morte. Por isso nós temos que tomar muito cuidado em nossa vida quando estamos sendo atacados espiritualmente. Mudança de humor, fica irritado, tudo melindra, tudo incomoda. Você começa a brigar no seu relacionamento. Por isso, nosso Jesus, quando chega para ele, e ele diz: Senhor, o que tenho eu contigo, Filho do Altíssimo? E depois ele vai dizer: não me faças mal. Amados, o processo obsessivo, quando nós estamos sendo influenciados espiritualmente, não vem tudo de uma vez, vem devagarinho. Dá desânimo, da angústia, da ansiedade. Por isso devemos orar, como estamos fazendo aqui essa noite. Mas Jesus veio justamente impor as mãos sobre ele para libertá-lo daqueles 6.000 demônios, porque Jesus quer fazer isso conosco nessa noite. Jesus veio aqui no lar para te libertar da dor, do sofrimento, da angústia, da tristeza.
Ele está impondo as suas mãos sobre cada um de nós nessa noite. Ele quer te libertar do que está morto na sua vida. Seu relacionamento está morto. Sua casa está morta, não tem alegria, não tem felicidade. Seus filhos não se falam. O que é que está morto na sua vida? Pensa aí. Os homens não pensam em besteira. Tem muito homem que está pedindo um passo espiritual. O que é que está morto na sua vida? Chama sua mãe. Deus é aquele que levanta o caído. Você ainda tem uma chance, meu irmão. Vai pensar, né? Aí é hoje que você vai falar, ressuscita hoje, né? Mas Ele também quer te libertar das amarras, das correntes que te prendem e que não te deixam ir para frente. Porque tem horas na nossa vida que parece que dá tudo errado. Tem hora da nossa vida que parece que nossos projetos não vão à frente. Eu sei como fazer, eu sei que vai dar certo. Já deu certo antes, mas agora está travado, não vai para frente. É uma ação judicial que não anda. É uma venda que você não concretiza. É um relacionamento que você não consegue ir para frente. Nessa noite, nosso Mestre Jesus quer te libertar dessas amarras, quer te libertar dessas correntes, quer te libertar desse mal. Essa noite Ele quer te dar uma vida nova. Essa noite Ele também atravessou um oceano para vir salvar a cada um de nós. Porque essa noite você é muito especial para Jesus. E sabe por que você é especial para Jesus? Porque você tem o DNA divino. O Espírito de Deus habita em você. Você é especial para Jesus. Fala para o teu irmão. Abraça teu irmão. Fala, você é especial para Jesus. Deus vai te libertar nessa noite. Correntes irão partir. O mal não vai te dominar. E agora, por alguns instantes, eu quero que mentalmente, cada um de vocês, coloque na sua mente, feche os olhos, sobre aquilo que está bloqueado, travado, morto na sua vida. Feche os olhos. Os homens não pensam besteira. Pois é nisso que o nosso Mestre vai agir essa noite. É nisso que Ele vai atuar na sua vida. E Ele começa a te libertar das amarras do maligno bem agora, nesse instante, nesse momento. E se você acredita nisso com toda a sua fé, dá um abraço muito apertado no irmão que está ao seu lado e fala: Deus vai te libertar essa noite. Enquanto eu chamo o coral aqui à frente. Você que está em casa, Deus vai te libertar essa noite. Que a paz de Deus.